Nesse vídeo vamos falar sobre um jogador brasileiro histórico, Roberto Carlos. Ele teve uma carreira repleta de conquistas e momentos memoráveis. Era um lateral esquerdo talentoso, conhecido por sua velocidade, habilidade técnica e, é claro, pela força do seu chute. Hoje vamos descobrir o quão bom e talentoso ele realmente foi, e por que ele é lembrado até hoje como um dos melhores laterais de todos os tempos. Te garanto que vai valer a pena assistir todo o vídeo, então já se inscreva no segundo cartão para apoiar nosso conteúdo e vamos lá para o vídeo. Início de carreira no União São João e passagem no Atlético Mineiro. Roberto Carlos teve origem humilde. Nascido em uma fazenda de café em Garça, interior de São Paulo, seu nome foi uma homenagem ao cantor brasileiro Roberto Carlos, que seu pai era fã. Aos 16 anos, ele começou a jogar futebol pela União São João, tornando-se lateral esquerdo titular e recebendo sua primeira convocação para a seleção brasileira sub-20, devido ao seu bom desempenho em campo. Em 1992, Roberto Carlos foi levado em uma excursão na Europa pelo time do Atlético Mineiro, onde teve a oportunidade de se destacar em jogos amistosos e mostrar seu potencial como jogador de futebol. Durante a excursão, Roberto Carlos jogou em 3 jogos, e embora o Atlético tenha perdido a maioria dos jogos, Roberto Carlos se mostrou um jogador talentoso e determinado, com um futuro brilhante pela frente. Essa excursão foi o primeiro passo para uma carreira de sucesso para o jogador. Transferência para o Palmeiras. Roberto Carlos chamou a atenção de grandes clubes brasileiros, e em 1993 foi contratado pelo Palmeiras, que com o apoio da Parmalat montou uma equipe com grandes jogadores para acabar com o tabu de 16 anos sem títulos. Naquele mesmo ano, ajudou a equipe a conquistar 3 títulos, o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e o Campeonato Brasileiro. Em 1994, Roberto Carlos ajudou a equipe a conquistar o Bicampeonato Paulista e Brasileiro. Sua ótima performance no clube chamou a atenção do futebol europeu, e em 1995 ele foi contratado pela Internazionale por 7 milhões de dólares. E seu último jogo pelo Palmeiras foi na final do Campeonato Paulista de 95, em que o Palmeiras acabou perdendo para o Corinthians de Marcelinho Carioca. Em toda sua passagem, Roberto Carlos disputou 185 jogos e marcou 20 gols pelo Palmeiras. Transferência para a Internazionale. Roberto Carlos chegou ao Inter de Milão com grande expectativa, já que sua fama de jogador habilidoso e rápido havia se espalhado pela Itália. Ele marcou um gol logo em sua primeira partida no clube, mas o técnico Roy Hodgson não soube como aproveitar suas habilidades como lateral esquerdo, preferindo utilizá-lo como ponta esquerda, o que acabou prejudicando seu desempenho. No total, Roberto Carlos jogou apenas 34 partidas e marcou 7 gols pelo clube italiano. Então o presidente da Inter, Massimo Moratti, percebeu que o jogador não estava sendo bem aproveitado e definiu uma transferência. Ivan Zamorano foi para a Inter e Roberto Carlos foi para o Real Madrid. Essa mudança acabou sendo crucial para a carreira do brasileiro, que se tornou um dos melhores laterais esquerdos da história do clube espanhol. Transferência para o Real Madrid. Roberto Carlos começou sua jornada no Real Madrid assumindo a posição de titular e disputando 42 partidas, marcando 5 gols e conquistando seu primeiro título na Espanha, o Campeonato Espanhol. Durante a temporada, o lateral esquerdo foi fundamental para a seleção brasileira, conquistando a Copa América e a Copa das Confederações, o que lhe rendeu uma segunda colocação no prêmio de melhor jogador do mundo, ficando atrás apenas de Ronaldo Fenômeno. Na temporada seguinte, Roberto Carlos foi fundamental na conquista da Champions League, contribuindo com 2 gols e 6 assistências, e quebrando um jejum de 32 anos do Real sem conquistar o título. E além da Champions, o brasileiro também conquistou a Supercopa da Espanha, vencendo o Barcelona. Copa do Mundo de 1998. A Copa do Mundo de 98 foi disputada na França, e o Brasil era um dos favoritos ao título. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Zagallo, contava com grandes nomes como Ronaldo, Rivaldo, Cafu e também Roberto Carlos. A equipe avançou na competição com Roberto titular indiscutível, mas acabou perdendo a final para a França por 3-0 em uma atuação contestada pelos torcedores brasileiros, devido às polêmicas envolvendo a convulsão de Ronaldo minutos antes do início do jogo. Após a Copa, o Real Madrid passou por um período curto sem títulos, mas Roberto Carlos ainda mantinha o seu alto nível. Então, na temporada 99-2000, Roberto Carlos voltou a ganhar a Champions, sendo novamente crucial e marcando 4 gols durante a campanha até o título.
No ano seguinte, o lateral voltou a conquistar o Campeonato Espanhol e marcou um total de 9 gols em todas as competições naquele ano. Em 2001 e 2002, Roberto Carlos ganhou sua terceira Champions League pelo clube espanhol, sendo fundamental na final ao dar assistência para Zidane marcar um dos gols mais bonitos da história. Copa do Mundo de 2002. A Copa de 2002 foi uma das maiores conquistas da carreira de Roberto Carlos. O lateral esquerdo foi um dos destaques da seleção brasileira na campanha do Penta, tendo marcado um gol de falta que era sua especialidade na fase de grupo contra a China. Roberto Carlos teve um papel fundamental na defesa da seleção, e com seu desempenho excelente, Roberto Carlos foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa, e deixou seu nome gravado na história do futebol mundial. Após conquistar a Copa do Mundo e retornar ao Real Madrid, Roberto Carlos teve um bom desempenho em prêmios individuais, sendo eleito o melhor defensor da Europa e fazendo parte da seleção da temporada da UEFA. O ano de 2003 também foi muito bom para o lateral brasileiro, conquistando seu terceiro campeonato espanhol, terceira Supercopa espanhola e sendo novamente eleito o melhor defensor da Europa. Porém, após alguns anos sem títulos e com o fim da Era Galáctica, Roberto Carlos decidiu não renovar seu contrato com o Real Madrid. E em sua última temporada no clube, o lateral esquerdo conquistou o título da La Liga, o quarto campeonato espanhol durante toda sua passagem pelo clube. E ao deixar o time, Roberto Carlos se tornou o estrangeiro com mais jogos pelo Real, com um total de 527 partidas, mas acabou sendo posteriormente superado pelo brasileiro Marcelo e pelo francês Karim Benzema. Copa do Mundo de 2006. Durante a Copa de 2006, após a derrota do Brasil por 1-0 para a França nas quartas de finais, Roberto Carlos recebeu muitas críticas por não ter marcado Henry enquanto arrumava seu meião no lance do gol que resultou na eliminação do Brasil. Após a Copa, Roberto Carlos não foi mais convocado para a seleção brasileira. Ele encerrou sua passagem com 125 jogos e 11 gols pela seleção. Transferência para o Fenerbahçe. Roberto Carlos foi contratado pelo Fenerbahçe em 2007 aos 34 anos, após ter pouco mercado nos principais clubes europeus. Ele assinou um contrato de 2 anos com o clube turco e foi apresentado oficialmente no estádio do clube. Em sua passagem pelo Fenerbahçe, o lateral conquistou a Copa da Turquia. E em sua última partida pelo Fenerbahçe, em dezembro de 2009, Roberto Carlos foi ovacionado e aplaudido de pé pelos torcedores turcos. O lateral encerrou sua passagem pelo clube com 135 partidas disputadas e 11 gols marcados, sendo considerado um dos maiores ídolos estrangeiros da história. Transferência para o Corinthians. Roberto Carlos foi anunciado como o grande reforço do Corinthians para a Libertadores de 2010, após várias especulações sobre seu destino. O lateral esquerdo estreou no Campeonato Paulista na vitória por 2-1 sobre o Bragantino, e mesmo com idade avançada, Roberto Carlos mostrou um excelente preparo físico e teve boas atuações no clube. Em seu segundo ano no Corinthians, Roberto Carlos marcou um gol olímpico no primeiro jogo do Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Porém, após a eliminação na pré-Libertadores para o Tolima, o jogador anunciou sua saída do clube. Roberto Carlos alegou ter recebido ameaças de torcedores e optou por fazer uma rescisão amigável com o clube. Fim de carreira e aposentadoria. Após encerrar seu contrato com o Corinthians, Roberto Carlos acertou sua transferência para o Anshima Kashkala, time russo, em um acordo de 2 anos com salário anual de 15 milhões de reais. O jogador recebeu a faixa de capitão, mas enfrentou episódios de racismo em suas primeiras partidas pelo clube, e em um desses jogos ele acabou abandonando a partida. E em setembro de 2011, após a demissão do treinador, Roberto Carlos assumiu interinamente a função de treinador no Angers. No ano seguinte, Roberto Carlos, aos 39 anos de idade, anunciou oficialmente sua aposentadoria como jogador de futebol e assumiu um cargo de diretor de futebol no Angers. Em resumo, a trajetória de Roberto Carlos no futebol foi marcada por muitas conquistas e desafios, tanto dentro quanto fora de campo. Com uma técnica e habilidade incríveis, ele deixou seu nome gravado na história do esporte, tendo sido um dos melhores laterais esquerdos de todos os tempos. E bom, esse foi o vídeo de hoje contando a história de um dos melhores jogadores de todos os tempos. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Além disso, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente. E se puder, deixe seu like aqui embaixo para nos apoiar sempre a criar esses conteúdos. E eu vou estar deixando aqui do lado um dos meus vídeos, caso você queira assistir, onde eu conto como foi a temporada em que Kaká ganhou a bola de ouro, superando Messi e Cristiano Ronaldo. Então se você tiver interesse, dá uma passada lá. Obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo.